importante tema no estudo da literatura são os cenários da diversidade. É fundamental saber como trabalhar essas questões com os alunos, principalmente para o desenvolvimento das suas identidades e para um bom convívio social. Esse é um assunto bem interessante e reflexivo, por isso preste bastante atenção. Para que seus alunos sejam cidadãos que respeitem as diversidades, é preciso trabalhar as questões relacionadas aos direitos humanos de forma natural e constante, ou seja, não só em datas comemorativas. Pois bem, direitos humanos são os direitos básicos que todo ser humano tem, por sua própria natureza. Eles proporcionam uma relação de respeito entre os indivíduos e entre as pessoas e o Estado. Trabalhar as diversidades em sala de aula, através da literatura, é essencial para formar leitores críticos, reflexivos e atuantes. Ou seja, indivíduos que entendam as diferenças entre as pessoas como algo natural. Para se trabalhar esse assunto, é imprescindível seguir alguns critérios para a escolha das obras. Verificar o verbal e o não verbal, os aspectos políticos ideológicos e a maneira como é representada a cultura do outro. Pedro Bandeira é um grande nome dentre os autores brasileiros da literatura infanto-juvenil. Na sua obra chamada O Grande Desafio, ele narra a história de Tony, um menino muito corajoso e ativo, que se vê diante de um grande desafio para ajudar sua namorada. Mas Tony não tem todos os sentidos. Ele é deficiente visual. Esse livro traz a mensagem de que muitas vezes, apesar de não termos tudo o que os outros têm, ainda assim podemos conquistar muito mais do que imaginamos. Uma ação interessante antes da leitura desse livro é a divisão da turma em duplas. Tape os olhos de um deles e o outro será seu guia. Dê uma volta dentro da escola. Depois, inverta os papéis. Essa atividade pode ser aplicada com todas as idades. E os alunos normalmente gostam de participar deste tipo de prática. O medo de andar de olhos vendados faz com que o aluno se force a confiar em quem está guiando. Além disso, a certa altura da caminhada, é comum começar a perceber outros sentidos de uma forma diferente. Essa experiência também é importante para que a gente entenda e respeite as dificuldades que algumas pessoas têm e que geralmente não damos importância, porque isso não faz parte do nosso universo. Depois dessa caminhada, faça uma roda de conversa para que os estudantes contem o que sentiram, ou seja, como foi a sua experiência. Você também pode convidar o professor de educação física para um projeto interdisciplinar. É possível seguir o mesmo modelo de atividade, experimentando jogar futebol de 5, com os olhos vendados, porque esse é o futebol praticado pelos deficientes visuais. Além dos alunos entenderem as diferenças entre as pessoas, eles também podem conhecer as regras desse jogo, pesquisar sobre a seleção paralímpica brasileira e saber quem são os atletas. Já pensou que interessante que vai ficar a sua aula? Reflita comigo. Existem tantos pontos de vista sobre um mesmo assunto, porque embora sejamos iguais, enquanto espécie, nós pensamos coisas bem diferentes. Cada um tem sua experiência de vida, sua cultura, sua história, suas crenças, desejos, estilo de vida e gosto pessoal, enfim, sua maneira de ser. Respeitar essas diferenças é entender os direitos humanos e a gente não pode esquecer disso quando nos relacionamos com outras pessoas. O livro dos pontos de vista, de Ricardo Azevedo, conta a história de uma família composta por pai, mãe, um filho, uma filha, um cachorro, um sapo, um papagaio e um gato. Cada um deles tem um olhar diferente sobre essa mesma família. Essa é uma excelente oportunidade de trabalhar a diversidade cultural, propondo que seus alunos produzam textos contando como eles veem a escola, a família e a vida em geral, e para que eles pensem sobre o dia a dia.
Outro livro interessante se chama Pai, me compra um amigo? De Pedro Bloch. Nele, o protagonista, Bebeto, quer achar o seu lugar no mundo. As dificuldades que ele enfrenta são o desejo de ser amado, aceito e compreendido. Além disso, seus pais são ausentes e seus amigos preconceituosos. Esses são temas delicados e certamente muitos alunos vão se reconhecer e provavelmente vão ter vontade de expor suas próprias aflições. Ler junto com eles e a cada parte do texto parar e discutir o que foi lido traz reflexões aos alunos e um possível estreitamento das relações entre os colegas e o professor. A escrita é outro método de aplicação bem eficaz, porque, por meio dela, os alunos se sentem mais seguros para expor seus conflitos internos. Uma experiência que eu tive foi realizar alguns trabalhos com a escrita de poesias e, através delas, eu pude conhecer e entender muito melhor meus alunos. É preciso enxergar que a classe social e a idade não são fatores importantes aqui, porque crianças e jovens também têm problemas e também sofrem. Veja, então, a literatura infanto-juvenil não envolve somente contos de fada e vivências em um mundo utópico e maravilhoso. Dentro dessa área, é possível ensinar seus alunos a conviverem com pessoas que pensam diferente e que tiveram outra criação, com outros valores e características físicas. Esse é certamente um grande desafio, mas se você começar a trabalhar com as diversidades desde cedo, as crianças vão aprender a entender e respeitar essas diferenças de forma espontânea. Continue a pesquisa sobre o tema diversidade. Você vai encontrar coisas bem importantes para compartilhar com seus alunos. Bom trabalho!